Bom dia. A aula de hoje trata de hidratação do cimento Portland. A pergunta que a gente quer responder com a aula de hoje é a seguinte: como funciona o cimento? O que acontece para que um material particulado, quando misturado com água, se torne num outro material sólido, rígido, monolítico, resistente? A produção de cerâmica vermelha, cerâmica branca, acontece um processo similar. Você tem matérias-primas que são grãos particulados, soltos, e no final do processo é uma peça única monolítica. Só que o mecanismo ligante, nesse caso, é diferente. Você precisa colocar esse material num forno em alta temperatura, e aí parte dessas matérias-primas entra em fusão, e depois do resfriamento ela atua como uma cola unindo as demais partes. Tá? O nome disso é sinterização no caso da produção de material cerâmico. Na produção do clinker mesmo, que é a composição do cimento, também ocorre isso. A fase aluminato, a fase ferroaluminato entra em fusão no processo produtivo e depois ela cola as demais grãos para tornar o torrão ali de clinker, que é moído no final do processo. No caso da hidratação do cimento é diferente, porque a gente produz concretos, a gente produz argamassas em temperatura ambiente, a gente produz na obra. Tá? Então o processo é diferente. O mecanismo que torna o cimento um ligante, ele acontece em temperatura ambiente acima de 5 graus. Abaixo disso a reação química pode não ter início. Tá? E o mecanismo que ocorre no caso do material cimentício é um mecanismo de dissolução-precipitação. Quando o material cimentício é misturado, quando o cimento é misturado com água, ele dissolve e vira ali uma suspensão cheia de íons, e depois ele precipita sólidos, formando um sólido único final, que é o nosso produto, que é o concreto, é a argamassa, é a pasta. É a condição necessária para que o cimento funcione como ligante, aconteça o processo químico de hidratação, que ele seja solúvel, ele tem que ser solúvel na água. Tá? Então, primeira etapa, o cimento se solubiliza, assim como quando você coloca açúcar no café. É um pozinho, você mexe, solubiliza, vira totalmente líquido. Segunda etapa, conforme ele vai avançando a solubilização, a concentração de íons nesse meio líquido ela aumenta bastante. Chega um nível que a gente chama de saturação e em seguida supersaturação. Quando atinge esse nível de supersaturação, então você não consegue mais aumentar a concentração de íons na suspensão e começa a precipitar sólidos. É aí que o cimento começa a endurecer. É aí que ele começa a virar um sólido e começa a ganhar resistência. A precipitação ela começa ou em torno de alguma partícula sólida não solúvel que existe nessa água, e em torno dessa partícula sólida começa a se depositar e formar os cristais sólidos. Ou então, se estiver totalmente solubilizado, em alguns pontos no espaço vai formar um primeiro cristalzinho. E em torno dele é que vai haver deposição da sequência da formação de fases sólidas de cristais de cimento hidratado. Então, você já conhece as fases do cimento anidro, aquelas presentes no clinker, C3S, C2S, C3A, C4F. Então, depois desse processo de dissolução e precipitação, o volume de partículas sólidas final ele é maior do que o volume de sólidos inicial, porque inicial a composição química era anidra, não tinha água incorporada. Depois esses sólidos eles formam cristais onde existe água incorporada. Tá? Então a gente pode falar que em torno de 20% é o aumento desse volume da fase sólida presente aí nessa mistura reativa, nessa suspensão reativa, que se torna um sólido no final. Bom, se você já viu o cimento alguma vez, né, você sabe que ele é composto de partículas muito finas, né? É um pó meio cinza, né? Tem cimento branco também. E ser muito fino é necessário, tá? Porque quanto menor o tamanho da partícula, para um certo volume de cimento, maior vai ser a área superficial desse material que está exposta naquele meio aquoso. Então eu preciso ter grande área de exposição para que a solubilização aconteça numa velocidade rápida e adequada, né, para o tempo que a gente tem de execução e preparação dos nossos concretos em obra e uso em estruturas. Por isso que o cimento ele é bastante fino.
Veja pela distribuição de tamanho de partículas do cimento que ele tem praticamente todas as suas partículas com diâmetro menor do que 100 micra, 20, 30 micra, um pouco menos talvez, seja um diâmetro médio ou então aquele diâmetro onde tem maior frequência de partículas. Pode-se dizer que esse é o tamanho do grão de cimento. Como você já viu na aula passada, então calcário e argila são as matérias-primas principais na produção do cimento. Calcário, carbonato de cálcio, da argila, de interesse, as fases de interesse são o silício, o ferro, o alumínio, principalmente. Então, essas fases, depois do processo de calcinação, se tornam clinker. E aí as fases anidas do clinker, C3S, C2S, C3A, C4F. Essas fases, vejam que tem C em todas elas, tem óxido de cálcio em todas elas, é o que está presente em maior quantidade. Mas também tem outros elementos. Então esses elementos, eles se solubilizam, não é só o cálcio. Todos esses outros elementos se solubilizam nesse meio aquoso. E depois, quando inicia a precipitação, o que é formado de interesse principal, que é a fase resistente, a fase hidráulica, mais estável do cimento, é a fase CSH, silicato de cálcio hidratado. Mas também há fases secundárias como a fase hidróxido de cálcio, que a gente chama também de portlandita. Como a gente adiciona a gipsita para controlar o tempo de pega, o tempo de endurecimento, também formam outras duas fases importantes, que é o monossulfaluminato, veja que tem sulfato, está presente lá na gipsita, e aluminato, que está nas fases aluminato, C3A e C4F, e trisulfaluminato, que é também chamado de etringita. Então essas duas fases, elas também são importantes, elas são necessárias no controle do tempo de início de pega do cimento. Todo o processo de reações de hidratação eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, mas por anotações, tá? Então eu vou mudar o modo de como o vídeo está sendo realizado e vou filmar as anotações dessas reações químicas todas, desde o início até o final, para que você entenda melhor. O cimento, lembrando, o cimento ele é composto por essas três fases aí, o clinker, a gipsita e as adições minerais. Você lembra que um cimento, por exemplo, CP2Z, ele é um cimento que tem clinker, tem gipsita e tem uma parcela de pozolana. O cimento CP4, a mesma coisa, só que ele vai ter uma quantidade maior de pozolana. O cimento de escória é o CP2E e o CP3. Esses dois cimentos aqui, eles têm escória na composição. Tá? CP3 em maior quantidade do que o CP2E. E calcário tem quase todos os cimentos, só não vai ter no CP1. Até o CP1S tem uma quantidade de calcário. CP5 Ari tem quantidade de calcário. Então quase todos têm essa adição. Se você lembrar, o clinker, ele é a fase mais reativa, essa fase que vai misturar com a água e vai reagir quimicamente. Ela que vai hidratar. Então, o clinker tem 4 compostos anidros principais, as fases reativas, que a gente vai falar muito, vai repetir muito isso no curso, que é o C3S, C2S, C3A e C4AF. A gipsita, ela é adicionada depois e moída no final do processo junto com o clinker. É o CaSO4 de hidratado. Ela tem uma função bem específica na hidratação, ela é adicionada para essa função bem específica que a gente vai falar nesse vídeo. E essas fases aqui, se você lembra bem, na verdade esse C aqui não é carbono, esse S aqui não é enxofre. Aqui está a notação gipsita como você conhece, lá estudou em química. Mas aqui é uma notação específica de química de cimento. Esse C é uma abreviação. Então esse C ele vai ser... quando a gente fala C3S, a gente está querendo dizer que essa molécula é composta por 3CaO, SiO2. Então esse CO aqui é o C, esse S é SiO2. Então cada fase dessas daqui, ela tem uma reação química de hidratação diferente.
Tá, então, como é que acontece no caso do C3S? Então, se a gente misturar aqui o C3S com água, tá? Então aqui eu coloquei 2 moléculas do C3S mais 6 de água para ficar balanceado. Então você vai formar essa fase aqui, ó, que é uma fase CSH, né, que é um silicato de cálcio hidratado, mais uma fase CH, que é hidróxido de cálcio, que a gente também chama essa fase de portlandita, mais calor. É uma reação exotérmica. No caso do C2S, a reação é parecida. Então eu misturo aqui 2 C2S com, para ficar balanceado, você vê que a proporção é diferente, é menos água. Então você vai gerar também o CSH, só que você vai gerar uma menor quantidade de hidróxido de cálcio. Também é uma reação exotérmica, também libera calor. O CSH é a fase resistente hidráulica mais estável do cimento. A fase hidróxido de cálcio, ela é consequência dessa reação química. Você vê que é um resultado da mistura de água com a fase anidra. Ela tem um problema que ela é uma fase solúvel. Ela é solúvel em água, ela reage também com o CO2 do ar. A contribuição positiva dela é que ela aumenta o pH do concreto, da sua pasta cimentícia e protegendo o aço contra a corrosão. Então a gente vai falar isso nas aulas mais adiante de aço. No caso do aluminato aqui, ó, do C3A, a reação química, já que é uma fase um pouco diferente, vai ser um pouco diferente. Então C3A, a gente mistura com água, vai formar um aluminato de cálcio hidratado. Também é uma reação exotérmica, também libera calor. E o C4F, veja que o C é óxido de cálcio, o A é óxido de alumínio e o F, óxido de ferro. Tá? Então essa mistura vai ser, né, mistura com água vai ser C4F mais 10 partes de água. A gente vai formar um aluminato de cálcio hidratado, forma também portlandita e forma uma fase que contém um ferro hidratado. Também é exotérmica. O fato de todas essas reações serem exotérmicas é bom pra gente porque isso funciona como um indicador. Como é que eu sei, como é que eu consigo medir em que momento as minhas reações químicas estão acontecendo? Tá? Se eu fizer uma mistura de água com cimento e colocar um termômetro dentro, mergulhado nessa mistura, eu vou conseguir medir o calor liberado dessas reações químicas. Então, essas equações que eu acabei de mostrar aqui são as equações químicas. Mas o que garante que o C3S vai reagir antes do que o C2S ou o C3A vai reagir com a água antes do que o C2S? A ordem com que isso acontece, a velocidade, já que a gente precisa de uma certa velocidade para trabalhar com o cimento, né? Se isso tudo acontecer imediatamente, a gente não consegue trabalhar com o cimento. É o conceito de tempo de pega que a gente já viu no laboratório. O nome disso, da ordem, da sequência com que as reações acontecem, é cinética de hidratação. Então, se eu pegar e colocar um termômetro dentro da minha pasta de cimento misturada com água e medir como esse calor é liberado em função do tempo, essa curva, esse perfil de liberação de calor, a gente chama de cinética de hidratação. Na verdade, é um indicador da cinética de hidratação. Então, se eu fizer isso, a gente vai ter uma curva, o resultado vai ser uma curva assim, mais ou menos assim, né? Tem uma liberação de calor intensa nos primeiros 30 minutos, depois tem um momento de dormência, onde a liberação é bem baixa, depois você tem um segundo pico intenso também de liberação de calor. Tem esse outro último aqui que a gente vai falar mais adiante. Tá, então isso aqui é o perfil de liberação. Isso aqui é um esboço, né? Mas nesse primeiro momento aqui, ó, essa grande liberação de calor, o que acontece aqui é parte da hidratação dos aluminatos. Quais dessas fases anidras do cimento são os aluminatos? As que contêm alumínio, né? O C3A
e o C4F. Então, essas duas fases, elas são muito reativas. O que controla a velocidade com que isso acontece é a solubilidade dessa fase com a água. O que é mais solúvel, ele vai reagir mais rapidamente. Então, o C3A e o C4F é muito rápido, então eles hidratam imediatamente. Tá? Então, parte dos aluminatos, uma parte deles hidrata imediatamente e libera essa grande quantidade de calor aqui. Tá? Esse período aqui de dormência, onde está acontecendo reação química, ou está acontecendo algo ali nessa mistura, mas não libera calor, a gente chama de período de indução. Tá? Então, até esse momento aqui, ó, essa linha que eu acabei de desenhar, essa mistura é líquida. Tá? A mistura cimento, essa pasta, mistura cimento e água é líquida. A partir desse momento, desse segundo pico de liberação de calor, é que começa a endurecer. E vocês já sabem como que chama esse ponto aqui, onde começa a endurecer. Nós fizemos no laboratório, chama início de pega. Normalmente, né, a gente tem que medir com os ensaios apropriados de início e fim de pega. Normalmente, numa curva dessa, o início de pega vai dar mais ou menos nessa região, e o fim de pega vai dar aqui na inflexão da curva, onde ela muda a concavidade. Então aqui é o início de pega, e aqui vai dar o fim de pega. Aqui, esse segundo pico de liberação de calor, o que está acontecendo aqui é a hidratação de todas as fases que tem cálcio, especialmente C3S e o C2S, para a formação de CSH, como mostrei já lá na reação química, e portlandita. Vocês já sabem, ela forma junto, né? Porque é uma resposta, é um produto da reação química. Então aqui é onde começa a precipitar e formar CSH e portlandita. Então isso aqui é a ordem, né, com que acontece. Esse terceiro pico aqui, ó, ele é a continuação da hidratação dos aluminatos. Aqui eu coloquei aluminatos porque tem vários produtos que eles são formados, aluminatos hidratados. Então, deixa eu botar aqui, ó, os hidratados. Mas aqui também forma uma fase importante, que é a fase etringita. A gente vai já explicar qual que é a função dela. Aqui nesse terceiro momento, aqui nesse terceiro pico, a hidratação dos aluminatos continua, onde continua a ser formada toda a etringita que vai ficar como produto hidratado do cimento, ou dependendo da quantidade de gipsita que tem no seu cimento, essa etringita vai se transformar depois em monossulfaluminato. Tá? Mas isso aqui, ó, você veja que o cimento já está endurecido. Bom, para entender como que acontece, por que acontece nessa ordem, né, as reações químicas, por que já que é tão solúvel, por que toda etringita não é formada nesse momento? Tá? Por que o CSH ele é formado especificamente nesse momento aqui? Por que ele não começa a hidratar antes, começa depois? Qual que é o gatilho que faz com que ele comece a ser formado nesse instante aqui bem específico? Tá? Então, para entender isso, a gente vai dividir aqui o nosso raciocínio em duas partes, em dois mecanismos. O primeiro é a precipitação de CSH, né, o que vai definir o tempo de pega. E depois o segundo vai ser o papel da gipsita aí nessa hidratação, para que não haja pega imediata, que o cimento não hidrate, não endureça imediatamente. Então, o primeiro mecanismo. Quando a gente mistura água com cimento, e você lembra lá das fases anidras do cimento, que é o C3S, o C2S, o C3A, o C4F, todos têm o C, né? O que é o C? Óxido de cálcio. Então, quando eu misturo água com cimento, a primeira coisa que acontece é solubilizar. É igual você misturar açúcar num copo d'água. Então, quando você faz essa mistura, a concentração de
cálcio nessa mistura, Ca2+, solubilizado, vai aumentando. Então a concentração de cálcio na água vai aumentando. Então você vai, conforme o tempo vai passando, vai solubilizando mais, tá? É uma função do tempo. Então isso aqui vai aumentando essa concentração. Até um limite, que é o conceito que vocês já conhecem aí de química, que é a concentração de saturação. Se você lembra o que é concentração de saturação, é aquela concentração onde você, não importa o quanto mais de produto sólido cálcio você misture na água, não vai solubilizar mais. É o limite da concentração possível de material solubilizado nesse meio líquido, no nosso caso cálcio na água. Se você está na sua casa agora, você pode fazer um experimento. Aí pega um copo d'água e vai colocando açúcar e misturando. Você vai misturar, vai solubilizar completamente. A água vai ficar transparente e, né, ponto. Coloca mais água, vai colocando mais água, mais água. Até um limite que você vai colocar, mais açúcar. Até um limite que você vai colocar tanto açúcar, que não vai solubilizar mais. Vai ficar um corpo de chão, vai ficar um pouco de açúcar no fundo do copo. Tá? Isso é a concentração de saturação. Então, esse momento aqui, onde o CSH começa a precipitar, começa a formar o sólido, esse momento aqui é onde a concentração de cálcio atinge o nível que a gente chama, que é um nível acima da saturação. A gente chama aqui de supersaturação. Supersaturação porque um pouco antes disso acontece a saturação, e aí você tem ali naquela sua suspensão cristais, pequenos cristais ali boiando, né, vamos chamar assim, de CSH já sólido, é um cristal sólido. Então, quando atinge o nível de supersaturação, é onde em volta desses cristais aí, que a gente chama de ponto de nucleação, começa a formar mesmo um cristal grande de CSH e portlandita, que é quando começa a endurecer o cimento. Tá? Então, a solubilização é a segunda etapa até atingir o nível de concentração de saturação. Atingiu a concentração de saturação, já tinha certo, não precisava dessa, acontece a precipitação das principais fases hidratadas, que é o CSH e a portlandita. Tá? A portlandita ela é um hidróxido de cálcio. Então as principais fases começam a ser formadas, é nesse momento que o cimento começa a endurecer, é o início de pega que a gente já viu nas aulas de laboratório. Então esse é o primeiro mecanismo. Aqui você já vê o seguinte, a quantidade de cimento, a relação água-cimento, né, a quantidade de cimento e a quantidade de água que você tem na mistura, elas vão ser importantes no tempo de pega. Tá? Se você colocar mais água, teoricamente vai demorar mais para atingir a supersaturação, vai demorar mais para dar o início de pega. O segundo mecanismo, eu coloquei aqui como mecanismo da gipsita, né, embora você não vai achar em livro nenhum desse jeito, mas na verdade é para você lembrar que é o mecanismo que envolve a gipsita. Mas na verdade é o mecanismo que evita que o cimento tenha pega imediata, que ele endureça imediatamente devido à hidratação dos aluminatos. Se eu pegar uma mistura de as fases aluminatos, aqui está ilustrado como C3A, misturar com água somente, você vai ter pega imediata. Imediatamente vai formar essa fase sólida aqui, ó, um aluminato de cálcio hidratado. E você não vai ter tempo nenhum de você misturar o seu cimento. Quando você adiciona gipsita nessa mistura, ó, então aqui eu tenho C3A, tenho água e tenho gipsita. Quando eu adiciono gipsita, muda um pouco a forma com que isso aqui acontece. Então, o C3A, assim que entra em contato com a água, ele vai formar uma camada de aluminato de cálcio hidratado. Só que a fase gipsita, que ela é um sulfato de cálcio, tá? Então aqui é um CaSO4 de hidratado, né? Ele tem água na molécula. Então, se eu misturar essa fase gipsita, ela também interage com o C3A. Então ela vai também ter alta solubilidade com C3A, então ela vai formar uma fase chamada etringita, que é essa molécula gigantona aqui, ó. Tem cálcio, aluminato, tem sulfato e tem bastante água. Então essa camada, ela é formada em volta do grão de C3A.
e algum eventual luminato hidratado que já tenha. E essa camada aqui, o principal fator a ser entendido, ela é pouco solúvel. Como isso interfere na hidratação? A água que está aqui em volta no meio, ela não atinge aqui, não entra em contato com o C3A de forma rápida. Então isso aqui é uma impermeabilização, vamos chamar assim, já que é pouco solúvel. Então ela reduz a velocidade com que a água vai reagir com o C3A. Então aí você não tem pega imediata. Você tem uma grande liberação de calor, lá do pico, voltando aqui, se eu achar o papel. Voltando aqui, você tem uma grande liberação de calor, porque parte do aluminato é formada aqui, ó, hidratado, e também porque forma etringita. Esse calor é da formação de etringita. Então formou etringita aqui em volta da molécula, você reduz a solubilidade de contato da água com C3A. Então, dessa forma, você não tem pega imediata. A quantidade de gipsita que a indústria coloca na receita do cimento, ela varia. Ela varia em função da solubilidade, da quantidade de aluminatos que tem na composição do clinker. Já que o mecanismo envolvido, como vocês viram na explicação anotada, o mecanismo envolve você inibir a hidratação imediata da fase de aluminato. Então, às vezes acontece na indústria errar nessa dosagem, você ter cimentos com pega muito rápida, ou cimentos com pega muito retardada, ou então até um fenômeno chamado de falsa pega, onde o cimento enrijece, parece estar sólido, só que ele não está ganhando resistência. Tá? Então é uma falha importante, é um controle importante na produção, na qualidade no processo produtivo de cimento. Veja que o fato das reações químicas serem exotérmicas é um fator positivo, porque a gente consegue controlar, saber quando que as reações químicas estão acontecendo. Positivo nesse sentido. Pode ser negativo também. Imagine você fazer um volume muito grande de concreto, como uma barragem. E a temperatura ela vai subir muito. E aí quando a temperatura sobe, o volume, todo aquele volume de concreto também aumenta. Tá? E aí quando ele vai endurecer, num volume grande, e ele vai resfriando. E aí você pode ter problemas de fissuração por essa retração térmica. Tá? Então é um problema no caso de concretos de grandes volumes. Então, nesses casos, é de interesse você utilizar cimentos que liberem menos calor durante o seu processo de hidratação. Nesse caso, nesses casos de grandes volumes de concreto, essa curva de calorimetria, que mede o calor liberado, ela é utilizada para que você estime a temperatura interna do concreto, desses concretos de grande volume. E assim você consiga projetar ou prever situações onde você pode ter esse problema de grande aumento de volume. Esses concretos utilizados em grandes volumes é chamado de concreto massa. Depois dessas reações químicas que elas englobam o clinker, a fase reativa do cimento, acontece nos casos dos cimentos que você tem pozolana como adição, a chamada reação pozolânica. Tá? Então essa reação é uma reação que acontece mais lentamente, e veja que é necessário ser mais lentamente, porque para que ela aconteça, ela precisa consumir parte da portlandita que foi gerada no processo inicial de hidratação. Tá? Então reação pozolânica basicamente é isso. Você viu lá naquele diagrama ternário que a gente apresentou na aula passada, que as pozolanas, elas, diferente do cimento, ela tem uma quantidade de cálcio pequena, ela tem mais silício, tem mais alumínio. E, paralelo a isso, na hidratação do cimento a gente gera uma fase que é hidróxido de cálcio, que é justamente o que as pozolanas têm como deficiência. Então, quando você mistura a pozolana com o material cimentício, ela combina quimicamente com esse hidróxido de cálcio, formando CSH. Aí ela se completa formando o mesmo, ou praticamente a mesma fase resistente da hidratação do clinker. Por isso que ela é muito interessante, por isso que ela densifica o concreto conforme o passar do tempo, por isso que ela aumenta a resistência do concreto nas idades mais avançadas, aumenta a durabilidade do concreto por diminuir a sua porosidade nas idades mais avançadas. A hidratação do cimento, seguida da reação pozolânica, quando isso acontece,
O objetivo nosso para um bom desempenho do cimento hidratado é que todos esses cristais formados preencha o máximo do volume de vazios possível ali na sua peça, no volume da sua peça. Então, basicamente, fazer concretos de maior resistência e mais duráveis é produzir concreto com menor porosidade, com menor quantidade de poros. Tá? Então, de um modo simplificado, o nosso objetivo é tirar poros. E de onde vêm os poros da matriz cimentícia? A água que a gente mistura com o cimento, o objetivo é que haja uma combinação química dessas duas fases. Acontece que a água necessária para isso, ela é insuficiente para que você consiga misturar o cimento. A relação em massa da água necessária para hidratar o cimento vai ser em torno de 23, assim, a massa de água dividida pela massa de cimento, a relação água-cimento, vai ser 0,23, se você fizer essa divisão de massa. Só que com um 0,23 de relação água-cimento, você fica uma farofa, não fica uma pasta, uma coisa fluida para ser misturada. Então, normalmente a gente usa mais água, usa 0,40, 0,50 de relação água-cimento, da massa de água, da relação da massa de água dividida pela massa de cimento. Então, existe água em excesso nessa mistura. O que acontece? Qual que é a consequência disso? Você molda lá, tem a geometria da sua forma. Você coloca a água, toda essa água e todo o cimento. Os cristais vão combinando com a água e formando cristais de cimento hidratado. E a água em excesso? Ela está ali também naquele volume. Ela está ocupando o espaço. E ela fica ali para sempre? Não. Se ela tiver como sair, ela vai sair. Se tiver um dia de sol, se tiver um dia ventando, durante a operação de concretagem, por exemplo, ela vai sair mais rapidamente. E além do volume que ela estava ocupando, ela tem todo o caminho que ela vai percorrer gerando de volume de vazios. Então, parte dos poros que são gerados na microestrutura do cimento é oriunda dessa água que está em excesso. E qual é a relação entre poros e resistência do concreto? Quanto maior os poros, menor vai ser a resistência do concreto. Então, qual que é a relação da quantidade de água que você adiciona no concreto e a sua resistência? Bom, se os poros são oriundos da água que estava em excesso, então quanto mais água, menor resistência. Então, qual que é a relação entre a relação água-cimento e a resistência do concreto? É a mesma da quantidade de água. Tá? Então, quanto maior a relação água-cimento, que tem mais água para cada partícula de cimento, que é isso que importa mesmo, eu quero saber quanto de água está sobrando, não vai reagir. Quanto maior a relação água-cimento, menor vai ser a resistência do concreto. Imagine uma situação hipotética onde eu tenho um concreto que usa uma brita e agregados com 100 MPa de resistência mecânica. Aí eu consigo produzir uma pasta de cimento que vai unir esses agregados com resistência. A pasta sozinha tem resistência de 30 MPa. Qual vai ser a resistência final desse concreto? 100 MPa não vai ser, né? Porque é igual uma corrente. A corrente quebra no elo mais fraco. Eu posso ter vários elos de 100 MPa numa corrente, se tiver um de 30, vai quebrar nesse de 30. Ah, então é a pasta. A resistência do concreto vai ser 30 MPa. Pela lógica, sim, mas não é o que acontece no concreto. A resistência dele vai ser um pouco menor, vai ser 28, 27 MPa. Porque eu somo 30 com outros de 100 e da minha mistura vai dar 27, 28. Eu tenho aqui um corpo de prova de um material cimentício. Você consegue dizer se esse material cimentício ele tem brita aqui dentro? Já percebeu que nas estruturas de concreto sempre a superfície é totalmente lisa e você só vê a pasta de cimento? Você só consegue ver se tem brita ou não se você cortar isso aqui, ó. E agora? Se eu cortar uma seção transversal, aí você consegue ver aqui dentro que existem aqui as pedrinhas, né, mais escuras. Existe a brita. Por que isso acontece? É uma coincidência incrível que
nesse espaço nenhuma brita quis ficar encostada na parede. Tá? O nome disso é efeito parede. Quanto menor o tamanho das partículas, no meio aquoso, mais ela tende a aglomerar numa superfície lisa e plana. Então, quando você faz a mistura de concreto, a fase pasta, ela tende a ter uma atração pela superfície da forma. E é por isso que a gente vê sempre a superfície cinza, lisinha, só vê a pasta de cimento na superfície das formas. Né? O mesmo acontece no interior do concreto. A brita é uma superfície enorme comparada com um grãozinho de cimento. Então existe uma tendência de formar uma fase aquosa, líquida, em torno desse grão de brita, desse grão de agregado. Então nessa região, a quantidade de água ela é muito maior, porque a superfície do concreto só fica bem lisinha, porque essa atração química de partículas ela acontece em função da água, porque está no meio aquoso. Então sempre na superfície vai ter uma quantidade de água maior, e essa quantidade de água maior com partículas muito finas, ela dá um acabamento super liso. Mas o que acontece num lugar, num cimento, numa pasta que tem uma quantidade de água maior? Acabamos de falar, a resistência é menor. Então o nome disso é zona de transição. Numa mistura de concreto você tem a fase pasta, você tem a fase de agregados e você tem a zona de transição, que é bem da interface desses agregados, que é onde acumula água com algumas partículas de cimento, onde a relação água-cimento é um pouco maior e onde a resistência vai ser maior. Então você mistura duas fases e tem um produto que tem três, na verdade. A terceira é a zona de transição entre pasta e agregados.